E o deputado Nicolas Ferreira, afirmou que conversou com o líder do PL, o deputado Altineu Cortes, para garantir que o partido acione o Conselho de Ética da Câmara Federal e também o Supremo Tribunal Federal contra André Janones. Nas últimas horas, o Janones afirmou que o áudio vazado com indicações de possíveis rachadinhas foram retirados do contexto e para tentar imputar um crime que ele diz que jamais cometeu. Sobre esse assunto, nós conversaremos com o próprio líder do PL, o deputado federal Altineu Cortes, que gentilmente aceitou o nosso convite. Deputado, bem-vindo. O que a gente quer entender é o seguinte, o que vai acontecer com o Janones? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos representando no Conselho de Ética, pedindo a cassação do mandato do deputado Janones, porque a casa caiu para ele. Foi muito claro os áudios, não existe batom na cueca, não tem explicação. Então, nós conversamos com o Partido Liberal, a Executiva Nacional, e estamos fazendo essa representação hoje ainda no Conselho de Ética, porque é muito claro tudo que o Janones trata com os seus assessores. Ele pede dinheiro dos seus assessores para pagar as suas contas de campanha e para fazer, inclusive, uma poupança. Fala em previdência. É um absurdo. Deputado, o Mano Ferreira quer te fazer uma pergunta. Bom dia, deputado. Parabéns pela postura agora com o Janones. O que eu fico curioso é se essa postura também vai valer para os casos ligados ao PL e à família Bolsonaro relacionados à rachadinha. A rachadinha é crime. O PL defende que todos os rachadores paguem pelos seus crimes ou só o Janones? Deputado, só antes da sua resposta, eu preciso receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que sintonizou nesse momento, são 10 horas e 50 minutos. A gente está recebendo aqui o deputado Altineu Cortes e estamos conversando sobre esse pedido de cassação que o PL vai entrar em relação ao mandato de André Janones. O Mano Ferreira fez a pergunta para o deputado se a postura será a mesma com as acusações de rachadinha que foram divulgadas na família Bolsonaro. Por favor, deputado. Olha, não tem ninguém nesse país mais atacado do que o presidente Bolsonaro o tempo todo, desde o momento do seu governo. E desde que existam provas concretas, cada um responde pelo seu CPF. O caso que nós estamos tratando aqui é o caso do deputado Janones, nesse momento. O Janones é uma espécie de menino maluquinho do PT. Ele dá aqueles recadinhos, ele antes chamava o presidente Lula e o governo do presidente Lula de corrupto, de ladrão. Depois, durante a sua campanha, ele mudou. Ele virou Lula. Ele virou pró-governo. E ele é uma espécie de menino maluquinho moralista. A casa caiu para o Janones. O áudio é um áudio muito claro, muito transparente. E não adianta. Quanto mais ele escreve lá no Twitter, mais ele se complica. Porque é um áudio atrás do outro. E existem provas, existem testemunhas no caso dele. Diferente de outros casos. Mas qualquer caso tem que ser apurado. O caso do Janones é um caso emblemático, porque ele tem um papel, e ele exerce um papel atacando as pessoas, fazendo fake news. Ele se aproveita, muitas vezes, de trabalhos de outros deputados. Quando existe um ganho para a sociedade, em alguma votação na Câmara, ele que muitas das vezes nem participa e faz nada, ele sai lá e faz o seu vídeo, ele mente o tempo todo. Então, Deus não dorme. A casa caiu para o deputado Janones. Não existe como ele se explicar das suas próprias palavras com assessores que são testemunhas daquilo que ele pediu. Está claro. Ele vai dizer o quê? Que não foi ele que falou? A voz é dele, foi ele que falou. Está se justificando, cada vez ele se enrola mais. Ele deu uma entrevista, acho que foi ontem, né, deputado, que ele começa a colocar na entrevista um tom mais emocional, fala de doenças do pai e tal, uma coisa que não tem nada a ver uma história com a outra, mas visivelmente numa linha de tentativa de jogar para o emocional das pessoas. Nelson Kobayashi. Altineu, um prazer falar contigo, bom dia.
Deputado, a minha pergunta é sobre o clima do Janones, porque apesar dele ter feito tanta campanha para o presidente Lula, ele não parece ser uma pessoa tão benquista no próprio PT, né? E não virou ministro, não ganhou nenhum cargo importante no governo. O senhor que caminha bem na Câmara dos Deputados, tem expectativa de que vai ter sucesso nesse pedido de cassação no Conselho de Ética, de que o PT não vai abraçar o Janones dessa vez e que oposição e inclusive governistas podem votar pela sua cassação? Olha, mano, primeiro prazer falar com vocês aí nessa manhã. Dizer a você o seguinte, na política existe diálogo, mesmo a gente da oposição, ou quando é governo, quando é oposição, um respeita o outro. O caso do Janones é diferente, ele não respeita ninguém, ele não tem lado, ele é um oportunista. Ele falou mal do governo, chamou o governo Lula de corrupto a vida inteira, no meio da campanha ele mudou o discurso. Né? Ele é, o que eu te disse, é uma espécie de menino maluquinho, vai lá, faz aquelas coisas sempre para aparecer. E um dia a conta chega, porque Deus não dorme. Então eu acredito que será uma vergonha para a Câmara dos Deputados se essa cassação não acontecer. Porque não pode ter nada mais explícito do que as declarações do Janones. Ele pediu dinheiro aos seus funcionários, ele pediu dinheiro para pagar suas continhas, para pagar conta de campanha, dizendo que ia fazer uma poupança. Aí ele diz, como vocês perceberam na entrevista dele, quando o cara está mentindo, o cara ele fica titubeando. Né? Ele diz que, não, isso foi anterior à campanha. Aí no outro áudio, a gente já percebe, não, a campanha de 2020... Então, se foi anterior, ele fez anterior, depois ele fez, ele está todo enrolado, irmão. Na realidade, não tem jeito. Será uma vergonha para a Câmara dos Deputados se essa cassação não acontecer. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que a sua pergunta tem um sentido importante, que é aqui das posições dos partidos. Existe um respeito, e eu sempre procuro fazer isso com aqueles que agem assim. E o Janones não é um cara que age com respeito com ninguém, nem com o PT e muito menos com qualquer um que esteja se opondo a ele. Né? Ele não tem respeito, ele não tem diálogo. Né? Vocês, por exemplo, companheiros aí do programa, vocês podem estar divergindo numa opinião, mas existe um respeito. Né? Um pode dizer que acha isso, o outro acha aquilo, mas existe um respeito. Esse cara ele não respeita ninguém. E é por isso que a casa caiu, porque Deus não dorme, uma hora a conta chega, ele tem que pagar a conta dele, tem que ser caçado. Aliás, se ele fosse um sujeito que, como prega o moralismo, bota o dedo na cara das pessoas, ele devia tomar vergonha na cara, subir nessa tribuna aqui hoje e renunciar ao mandato. Essa seria a atitude que esse cara tinha que fazer. Muito bem, deputado. Obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação. O deputado Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro, participou aqui conosco para a gente entender um pouco mais esse pedido de cassação que eles estão promovendo ali na Câmara dos Deputados em relação ao André Janones. Obrigado, deputado. Um abração para o senhor. Abraço a todos aí. Valeu.